Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, pela liberdade de ouvi-la, de poder ter acesso a ela. Obrigado, Senhor, por aqueles que sacrificaram suas vidas para que essa palavra chegasse até as nossas mãos. Foram usados poderosamente por Ti, tiveram a hombridade, tiveram a coragem, a determinação de darem suas vidas e sacrificarem para que nós tivéssemos acesso a essa palavra. Obrigado, Senhor. Clamo que venha falar conosco, ministrar aos nossos corações, não só as nossas mentes, que Teu Santo Espírito venha levar essa semente, a Tua palavra aos nossos corações, e que ela possa dar frutos que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Esse é um dos textos, quando falo da galeria dos heróis da fé. Aqui é o texto de Hebreus capítulo 11. E dentre eles, talvez ninguém pudesse ser tão propício a nós, ao tema que eu quero compartilhar hoje, do que Moisés. E o tema que eu quero compartilhar hoje é algo que vem me preocupando muito nos últimos tempos. E mais uma vez, talvez várias vezes ainda virão, em que nós vamos compartilhar, falar desse tema que é escolhas. Como é óbvio, tão notório você ver pessoas sofrendo, padecendo, pessoas enfrentando uma vida completamente desfigurada, e não é por circunstância, a maioria delas por escolhas. Todos nós sabemos que a vida é composta de escolhas, é feita de escolhas. O mundo inteiro diz isso. O problema é que as pessoas esquecem e precisam ser lembradas. Por isso, ser lembrado é muito mais importante do que ser instruído hoje em dia. Principalmente para aqueles que são cristãos de verdade, crentes de verdade. Toda escolha tem sua consequência. E são as consequências que as pessoas não pensam. Escolher não é algo que você possa deixar de fazê-lo. De fato, a vida é composta de escolhas, porque não escolher já é uma escolha. Então, sempre estamos enfrentando essas decisões, essas escolhas nas nossas vidas. O problema, volto a dizer, é que nós não medimos as consequências dela. O problema é que nós não pensamos se essas escolhas, mesmo trazendo prazeres momentâneos, se lá na frente elas vão trazer sérios problemas para as nossas vidas e, consequentemente, para a vida de quem nos cerca. Quantos de nós aqui não se arrepende de escolhas erradas? Quantos de nós aqui não tem consciência de escolhas erradas na vida?
Quantos de nós aqui não pagamos um preço pelas escolhas erradas que fizemos? Quantos de nós aqui ainda permanece escolhendo erroneamente? Será que tem um meio de escolher real e verdadeiro? Será que tem o meio de escolher certo? Claro que tem. Claro que tem. Moisés é esse exemplo, né? Ainda que todos nós precisamos, né, para atingir crescimento e maturidade verdadeira, nós precisamos de referência, e essa referência não são os modelos do mundo, mas são os heróis da fé, homens usados por Deus, homens ousados em Deus. Tiveram também suas escolhas erradas, mas quando decidiram escolher pelo motivo certo, foram usados poderosamente por Deus. Quando eu olho aqui, eu percebo que para que você possa fazer uma escolha certa, uma escolha verdadeira, que lá na frente vai te dar respaldo, você precisa recusar coisas errôneas na sua vida. Primeiro você precisa sacrificar o que é errado, recusar o que é errado, lembrando que aquele que é bíblico sabe que antes da coroa vem a cruz. Isso Moisés ensinou perfeitamente. Moisés foi criado desde neném pela filha de Faraó. Ele foi criado como filho da filha de Faraó, no palácio do rei, com todas as mordomias, com todos os benefícios. E a Bíblia é clara quando ele fez homem, quando ele cresceu, já por volta dos seus 40 anos, ele decidiu, ele fez sua escolha. Primeiro, ele recusou a grandeza do Egito, ele recusou a posição social que ele tinha, algo que a maioria de nós procura a vida inteira. Ele recusou o status, o poder, o cargo elevado, a honra, títulos, nobreza, tudo isso ele recusou. Ele também recusou o prazer sensual que a vida dele lhe propiciava ali no palácio, né? Mulheres, prazeres, o prazer social, festas, tudo que era de rico, de moderno e de tudo, o prazer intelectual de estar no meio de pessoas as mais ricas, mais altas, elevadas socialmente. Ele recusou, ele tinha tudo isso na mão. Ele também recusou a riqueza do Egito. O Egito era, na época, a grande nação poderosa e mais rica da terra. Ele tinha acesso às maiores riquezas. Ele provavelmente, possivelmente, poderia ser o sucessor de Faraó. Ele recusou tudo isso. E ele não recusou porque alguém lhe impôs isso. Ele não recusou porque alguém lhe exigiu isso. Ele recusou deliberadamente, voluntariamente. Então começa aí algo tremendamente importante, impactante. Esse homem recusou tudo aquilo que os homens buscam na vida. Agora, ele recusou esses três lados, que é o que mais invade o coração dos homens, né? Que é poder, prazer e riqueza.
E ele escolheu 3 coisas que contraditoriamente não lhe dariam isso, mas que eram muito mais importantes para a sua alma. Ele escolheu a dor, o sofrimento, a aflição, porque são essas coisas que fazem bem para a alma. É ela que molda o nosso caráter, é ela que nos faz crescer interiormente, é ela que nos torna homens e mulheres de verdade. Ele escolheu isso. Ele escolheu um povo desprezado para conviver, um povo oprimido, um povo escravizado, um povo simples, mas um povo de Deus. Ele escolheu o próprio desprezo. Ele escolheu a perseguição, ser perseguido. Ele escolheu ser desprezado pelo Egito. E quando a gente analisa tipologicamente, o Egito tipifica o mundo. Assim como o faraó tipifica o diabo. Mas ele não escolheu os prazeres do mundo, a riqueza do mundo, a grandeza do mundo. Ele escolheu aquilo que engrandece a alma. A alma. Ele valorizou a alma. E o tamanho das suas escolhas foi do mesmo tamanho da sua recusa. A grandeza da sua escolha foi do mesmo tamanho, da mesma grandeza da sua recusa. Agora, o que motivou ele a escolher? É o que faz a diferença. Ele escolheu por fé. É isso que faz a diferença. Por que nós erramos tanto nas nossas escolhas? Porque não fazemos por fé. Mas a Bíblia diz que o justo anda por fé. O que significa isso? Vive por fé. A Bíblia diz que aquilo que não provém da fé é pecado. E o pecado traz as suas consequências. Quantas vezes nós vamos falhar, errar, por escolher pela conveniência, pela oportunidade, pela razão, pelo sentimento, e não por fé. Ele não escolheu por aquilo que ele acreditava ou queria acreditar. Tem muita gente que diz, mas eu escolhi porque eu acreditei que daria certo. Não é o que você acredita ou quer acreditar que é a escolha certa. Escolher por fé é escolher à luz da palavra de Deus. Quantas vezes você diz, olha, isso parece bom, mas vai buscar em Deus, vai orar, vai buscar na palavra de Deus se isso condiz. Mas a Bíblia não me dá respaldo, ela é muito sim, não sim, entre a literalidade da Bíblia e o erro de escolher fora dela. Escolha a literalidade da Bíblia. Quantas vezes nós escolhemos pautados na razão? Você imagina quantas pessoas pudessem dizer para Moisés, você é louco? Às vezes o próprio povo de Deus diria para ele, você é doido, você vai abdicar, renunciar essa vida que você tem, você vai escolher viver uma vida simples, uma vida de dor, de sofrimento, de aflição, de limitação, ao invés de escolher a grandeza que você tem aí, a riqueza que você tem, o prazer que você desfruta. Não, ele escolheu por fé.
Ele escolheu por fé, a fé que moveu ele. Ele escolheu Deus e não o mundo. Ele escolheu aquilo que alimenta a alma e não o corpo. Ele escolheu o céu e não a terra. Por todo aquele que anda por fé sabe que o céu é melhor que a terra, que as promessas de Deus são melhores do que as posses, do que aquilo que não se vê é melhor do que se vê, do que o elogio de Deus é melhor do que o elogio dos homens, do que o prazer em Deus é intensa e eternamente melhor do que o prazer do mundo, do que o crescimento espiritual melhor do que a saúde do corpo. Escolhas, escolhas, escolhas. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Então por que você não escolhe por fé? Quem sabe escolher, quem escolhe por fé, não se vê culpado pelas escolhas errôneas dos outros. Mas quem não sabe escolher por fé, está sempre carregando a culpa e a carga das escolhas dos outros. Você quer deixar peso, carga para as pessoas que te cercam, ou você quer deixar um legado? A filha de Faraó não teve proeminência nenhuma. A cidade rica e o Egito hoje não é mais nada. Faraó virou pó, mas Moisés deixou um legado. Aonde essa Bíblia é pregada, aonde um cristão andar, ele sabe quem é e o que fez Moisés. Então, como é que eu vou fazer as minhas escolhas? À luz da palavra de Deus, Moisés fez aquilo que Deus determinara a ele. Aquilo que o Espírito Santo falou ao coração dele. Quantas vezes nós ainda vamos escolher baseado no anseio de grandeza, no anseio de status, no anseio de oportunismos? Quantas vezes vamos escolher baseados nos sentimentos enganosos do nosso coração? Quantas vezes vamos escolher baseados na ganância egoísta, egocêntrica do nosso ser pecaminoso? Quantas vezes vamos escolher pelo prazer da carne, pelo prazer social? Quantas vezes vamos escolher a riqueza do mundo e não a riqueza da graça? Quantas vezes vamos nos sentir inferiores ao mundo por escolhermos Cristo? É engraçado como muitos de nós ainda mente para si mesmo. Muitos de nós dizem eu sou de Cristo, mas ele está sempre observando, almejando, desejando o que o Egito dá. Quantos de nós ainda permanecem fazendo escolhas erradas? Você não pode mais apagar o que você escolheu de errado lá atrás, no seu passado, mas você pode fazer escolhas certas a partir de hoje pela fé. Eu escolho Deus e não o mundo. Eu escolhi Deus. Por que você vive tão apegado ao mundo? Por que te interessa tanto as coisas do mundo? Eu escolhi ser um instrumento perfeito de adoração a Deus. E por que você adora as coisas do mundo? As duas coisas são compatíveis. Ou você ama o mundo e odeia a Deus, ou você ama a Deus e odeia o mundo. Então você não está escolhendo por fé. Nós não podemos fazer o que os heróis da fé de Hebreus 11 fizeram. Mas nós podemos beber do mesmo Espírito.
beber do mesmo Espírito. Eu quero escolher Cristo, mas eu não quero recusar a grandeza do mundo, a riqueza do mundo, o prazer do mundo. Não pode. Moisés está deixando claro o que é óbvio: você só pode fazer uma escolha por fé, recusando aquilo que o mundo dá, aquilo que a carne pede, aquilo que o diabo oferece. Vamos viver isso. É por isso que essa falácia da teologia da prosperidade vem dizer para você: você pode escolher por fé, você pode escolher por Cristo, mas você pode ter tudo. Ter é uma possibilidade, ser é de fato a verdade, ser é a busca das nossas vidas. Então, que escolha você está fazendo? Que escolha você está buscando? Quantos de nós está amarrados a escolhas erradas? Eu escolho crescer espiritualmente, ou eu escolho viver imaturo? Quantos de nós discutem a infantilidade, a imaturidade dessa geração que hoje está aí, que não cresce? A infantilidade, a falta de coragem de enfrentamento. Quantos de nós não percebem que isso são escolhas? Eu escolho amadurecer, eu escolho não viver do jeito que eu vivo, eu escolho ser ao invés de ter. Isso é escolha por fé. Quando o jovem rico chegou diante de Jesus, ele queria ter, ele queria saber o que ele precisava fazer para ter, que é sempre isso que o mundo oferece. Para ter você tem que fazer, para você fazer você tem que ter. E Jesus disse: se você quer alcançar um nível mais excelente de vida, você tem que ser, e para ser você tem que recusar, abdicar, renunciar tudo que você tem, porque é isso que te comanda. Ah, pastor, então não posso ter nada. Não é isso que Jesus está dizendo. É quando você vive em função daquilo. Quantas pessoas que você conhece, que você passa 10, 20 anos crentes, e eles continuam falando a mesma coisa, agindo do mesmo jeito e almejando as mesmas coisas. Não há crescimento, não há maturidade. E eu sei que o Evangelho é pregado dia após dia, domingo após domingo, ano após ano, e as pessoas ouvem, balançam a cabeça, concordam, mas não praticam. Você sai daqui da igreja e vai manter as suas escolhas baseadas em quê? Baseadas na busca da grandeza, na busca do prazer, na busca da riqueza. Tudo isso é possibilidade. Tudo isso você tem que renunciar. Antes do doce vem o amargo, antes da coroa vem a cruz. Será que nós não percebemos isso? Quando você escolhe alguém para a sua vida, você escolhe baseado em quê? No seu querer? No seu desejo? Ou baseado pela fé? Você vai buscar lá na palavra de Deus. Quando você escolhe a sua profissão, quando você escolhe as suas oportunidades, quando você escolhe o que você vai fazer da sua vida, como você escolhe? Essa é a grande diferença. Dizemos que andamos por fé, vivemos por fé, mas não praticamos essa fé.
Mentimos para nós mesmos dizendo que as maiores consequências da nossa vida são circunstanciais, quando elas são resultado das nossas escolhas. O fato é, eu não posso mudar o que eu escolhi lá atrás, mas eu posso mudar de hoje para frente o que eu vou escolher. Eu vou escolher vida, eu vou escolher Deus, eu vou escolher crescimento espiritual, eu vou escolher aquilo que alimenta a minha alma. Eu vou escolher ser um instrumento de Deus, eu vou escolher o céu e não a terra, eu vou escolher as riquezas do reino de Deus e não as riquezas do mundo, eu vou escolher o prazer em Deus e não o mundo. Tudo é escolha. Eu vou escolher servir a Deus e não servir ao mundo, à carne, ao inimigo. Josué disse: servir ao Senhor com temor, com integridade, com sinceridade. Se não te parece bom servir ao Senhor, decidas a quem servires. Porém, decida se você vai servir os deuses do amorreu, dos heteus, dos heveus, os deuses dos seus pais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha. Você escolhe quem você serve, quem você vai servir. E isso vai dar consequência lá na frente. Então, muita gente quer dizer: como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser o meu amanhã? Que escolha você está fazendo? Você está fazendo uma escolha certa, movida pela fé, ou você está fazendo uma escolha movida pela carne? Estudamos, refletimos, somos confrontados o tempo todo com a questão da batalha entre a carne e o espírito. Achamos hoje é diferente. Hoje a sociedade está diferente, tem tanta gente querendo redefinir até a Bíblia, adequá-la. Essas falácias, essas heresias. Temos que fazer uma escolha, até porque a gente está ouvindo a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, ou o que esses falsos profetas, falsos pastores estão dizendo, com as suas filosofias, com as suas mensagens eruditas, intelectualizadas. Ah, que lindo, ah, que diferente, ah, que inovador. O que você está fazendo? Qual a escolha que você está fazendo? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Eu estou escolhendo por fé. Eu estou escolhendo o aplauso de Deus ou o aplauso dos homens? Eu estou escolhendo o elogio de Deus ou dos homens? Por que eu não tomo uma postura diante das pessoas que me cercam? Porque eu não quero perder o aplauso. Porque eu não quero perder a amizade. Porque eu não quero perder a consideração das pessoas, colocando em risco o elogio de Deus. Por que eu não escolho dizer a verdade quando eu tenho a oportunidade de dizer? Porque, sabe por que eu tenho medo? Sabe por que eu não tenho coragem? Porque eu também faço escolhas erradas. Quando eu escolho certo, quando eu ando por fé, quando eu escolho por fé, eu também vivo por fé, eu também digo por fé, eu também tenho uma postura de fé. Quantos de nós não faz sombra na vida dos outros? Quantos de nós não percebe as consequências, até onde eu vou levar? Vai passando ano, e eu não escolho crescer espiritualmente, amadurecer, me abandonar o mundo e viver para Deus. Quantos têm dificuldade de ler a Bíblia? Há alguém que possa escolher por fé sem ter um compromisso de meditação na palavra de Deus?
Não, mas eu não gosto de ler. Eu tenho dificuldade de ler. Eu tenho dificuldade de ouvir. Isso é bobagem. Não tem fé que não provenha da palavra de Deus. Quantos ainda preferem ver um monte de baboseiras do que meditar na sua palavra? Você precisa parar de mentir para si mesmo, porque todas as nossas escolhas têm consequências e que não se restringe a nós mesmos, ela atinge as pessoas que nos cercam. Quantos de nós abraçamos as escolhas errôneas dos outros? Quantos de nós não somos capazes de dizer, você está agindo errado, porque nós continuamos fazendo escolhas erradas? Porque aquele que anda por fé, que vive por fé, age por fé, fala por fé. Então, Moisés é uma dessas referências, né? Essas escolhas, recusar o poder, o sexo e a riqueza do mundo, que são as três forças que destroem o ser humano, que são alimentadas pelo pecado, que são influenciadas pelo diabo, elas só podem ser recusadas, não por sentimentos, não por razão, não por boas companhias, não por percepções avançadas, mas por fé. Sem que você ande por fé, de fato, você não recusa. Sem que você ande de fé por fato, você não faz essas escolhas. Queremos que e entristecemos ao olharmos para as pessoas que nos cercam e vemos o quanto elas estão indo para a destruição. Sofremos com isso, né? Mas esquecemos que nós também estamos fazendo escolhas erradas. Não temos a coragem de dizer porque não temos a escolha certa. Essa é a diferença. E é desse espírito que nós temos que beber. Quantos de nós tem disposição para isso hoje? Quantos de nós tem disposição de dizer não ao mundo, não à riqueza, não ao prazer do mundo, da carne, não ao Egito, e sim a Deus? Por causa dessa tentativa de viver os dois lados, milhares morreram no deserto. Eu escolho ter o espírito de Caleb e Josué. Quando vieram trazer o relatório, os 12 espias, 10 disseram, não, é muito difícil, nós não vamos dar conta, eles vão matar, vão voltar para o Egito, melhor lá. Só Josué e Caleb que disseram o contrário. E a Bíblia é muito clara que disse, porque em Caleb e Josué houve outro espírito, eles não serão atingidos juntamente com a sua família, mas o resto vai ser todos destruídos aqui no deserto. Não pisarão a promessa de Deus. Por que não conseguimos ver, muitas vezes, as pessoas que nos cercam fazendo escolhas certas, porque nós também não estamos fazendo? Quando nós escolhemos por fé, viver como instrumentos de Deus, falar como homem e mulher de Deus, agir como homem e mulher de Deus, ter preferência pelas coisas de Deus, alimentar das coisas de Deus, preferir a alma do que o corpo. Quantas vezes nós fazemos isso? Escolhas. Sim, a vida é composta de escolhas. O problema não são as escolhas só que eu faço, é quantas consequências elas me trarão. Então, só tem uma maneira de escolher certo, movido pela fé.
Só pela fé você fará a escolha certa. Não troque o céu pela terra. Não troque Deus pelo mundo. Não troque as promessas de Deus pelas posses da terra. Não troque a riqueza do reino dos céus pela riqueza do mundo. Não troque o prazer da lei do Senhor pelo prazer do mundo. Não faça isso. Não faça isso, nós não podemos fazer isso. E não se engane, não se ilude. Não tem como você buscar as duas coisas. Os heróis da fé. Nessa galeria você tem uma parcela que teve riquezas, teve grandeza, teve poder. Tem uma parcela que não. Mas todos foram. Porque senão não estariam aqui. Todos foram. Escolha pela fé ser. Possivelmente você pode ter ou não. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.